Bom, que a paz do Mestre Jesus possa nos acompanhar nesse momento e que a paz chegue a cada um dos irmãos que estão assistindo, que possam assistir mais à frente, sempre na paz do Senhor. A nossa temática hoje é a lei de amor, né? E a lei de amor, ela na realidade está concentrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. No entanto, o capítulo 12 também nos oferece uma oportunidade de continuar refletindo sobre a temática. E trouxemos também para nosso estudo de hoje a questão, duas questões do Livro dos Espíritos que também vão nos ajudar a pensar sobre a lei do amor. Lógico que as obras, que são a base do nosso estudo de hoje, o objetivo é um estudo, são o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Pedimos ao Nosso Senhor que nos ilumine e ilumine a cada um de vocês para que possamos aproveitar a reflexão sobre a lei de amor. A lei de amor no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver no capítulo 11 os itens 8 a 10. E também no Evangelho, no capítulo 12, nós vamos ver os itens de 1 a 4, que também tratam sobre um amor até muito mais especial, que é amar os inimigos. E por último, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, o capítulo 11, que trata de duas questões que falam sobre esse amor também, quando relaciona com a caridade. Fazendo um estudo de todo o Evangelho, a lei de amor foi citada 17 vezes e algo muito interessante chama a atenção. Sempre que está ligando com a lei de amor, está ligando também com a questão da caridade. Então são dois pontos que estão sempre juntos. E aí no Evangelho citado essas 17 vezes é o que nós vamos estudar durante esse período de hoje. E tem ali do lado o nosso Mestre Jesus, que é o nosso exemplo. Quem não quiser seguir pelo escrito, siga pelo exemplo, que é o maior exemplo de amor que o nosso bondoso Pai enviou para nos ajudar. Nós, seres humanos, passamos por três processos muito longos. Às vezes, são processos que acabam levando encarnações e encarnações e encarnações para que a gente consiga evoluir. Lá do período que estávamos só instintos, o instinto era a nossa mola, o instinto de sobrevivência, o instinto de continuidade da humanidade, era como nós éramos no nosso período de criação. Depois, com um tanto de tempo, de burilamento, de capacitações, chegamos na etapa das sensações. Mas precisamos evoluir muito, porque a sensação, ela é muito perigosa, ela nos leva a paixões que às vezes fazem comprometimentos para a nossa alma. E o que nós precisamos é chegar nos sentimentos. E o mais sublime de todos é o amor. Quer dizer, nós podemos ter vários sentimentos, de acolhimento, de solidariedade, mas o principal é o sentimento de amor. E a lei de amor, gente, ela é uma essência divina. Ela não é criação humana. Ela foi realmente colocada em nossos corações, em nosso ser, Ela foi inscrita na criação desse espírito que somos nós. Então nós temos no coração a faísca do fogo sagrado do amor. Essa expressão é lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus, que criou o amor, não nós. Para nós cabe desenvolver essa faísca, desenvolver ao ponto de termos o amor sublime e o amor na maior profundidade, que é como Deus entende. Algo muito importante. Quando a gente fala assim, como pode, se o amor é uma faísca que está nos corações de todos os seres, como é que a gente tem irmãos que matam irmãos? Como é que a gente tem irmãos que massacram o outro?
porque às vezes não é da mesma religião, porque não pensa, porque tem algo e ele não tem. Então, como que está essa questão aí desse fogo sagrado? Gente, mesmo esse nosso irmão, né, que como nós está numa caminhada, né, às vezes muito longa, nós temos a eternidade, né? Para melhorarmos, esse irmão também tem. Ele tem às vezes a mãe que ele ama, ou às vezes um filho, ou às vezes até um objeto, mas ele tem o gostar. Lógico que ele vai evoluir. Às vezes o amor dele ainda está lá no instinto, ou às vezes o amor dele está lá na sensação, mas ele vai chegar no amor, sentimento, no amor sublime, que é esse fogo sagrado do amor. E esse germe vivaz, né, que Deus depositou em nosso coração, Ele depositou com o objetivo da gente desenvolver. Mas como é que a gente desenvolve o amor? Então tem um ponto muito importante: pela inteligência e pela moralidade, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento espiritual. A inteligência, a gente verifica, fala assim, nossa, como o homem é inteligente, né? Nesses momentos que nós estamos vivendo de tantos desafios, a gente fica admiradíssimo, fala, nossa, que beleza, olha o que eles fizeram, olha o que eles estão dando conta de fazer, né? Olha o que desenvolve os cientistas em busca de vacinas, em busca de remédios, né? Então é uma gama de itens de inteligência, mas só inteligência é pouco. É muito pouco, né? Nós temos que desenvolver a nossa moral. Porque o que adianta se eu tenho uma tecnologia muito avançada para desmerecer nossos irmãos, para massacrar nosso irmão? Nós temos casos na história, né, de engenheiros brilhantes que deram conta de criar, né, redutos para matar os irmãos com gás. Na engenharia isso resolveu, mas em termos de moralidade estava lá negativo, né? Então veja que a moral sendo desenvolvida junto com a inteligência é realmente o que a gente precisa. Bom, continuando, né? Como praticar a lei de amor como Deus a entende? Então veja, muitas vezes as pessoas pensam no amor, o amor paixão, o amor aquela situação que você quer o tempo inteiro aquela pessoa perto de você. E quando nós não estamos falando só relacionamento, né, de casais, mas um pai com o filho, o pai com a filha, né, a mãe, então os filhos com os pais, né, ou então os pais com o filho, aquele amor possessivo. Deus não está falando desse amor, né? O amor que Deus, como Deus entende, é amar gradualmente todos os irmãos, sem distinção. Nossa, que tarefa, né, gente? Que nós precisamos investir bastante na nossa parte moral e espiritual. Por quê? Porque amar o irmão amável é ótimo. Amar os amáveis, amar aquelas pessoas da nossa família que a gente gosta, porque ainda tem aquele da família que a gente ainda tem um probleminha, né? É muito simples. Isso aí até as pessoas que não têm nenhum estudo doutrinário, que não estudou o Evangelho, ela faz. Mas a questão é muito maior. Por que ela é muito maior? Porque eu tenho que amar aquele irmão que fala mal de mim, aquele irmão que causa dificuldades na minha vida, aquele irmão que às vezes eu nem sei, né? Eu não sei por que ele não gosta de mim. Às vezes não é desse momento, né? De outra encarnação. E às vezes a gente perde a oportunidade que nosso Pai nos deu da reencarnação de resolver o problema. E resolver o problema de que jeito? Amar. Olha como é que é essa expressão? Essa é uma expressão não é minha, é lá do Evangelho. Gradualmente todos os irmãos. Então você tem que fazer um pouquinho hoje, mais um pouco, mas tem que falar assim, o que eu fiz hoje que foi melhor? E aí, gente, a segunda dica para a gente praticar a lei de amor, né, como Deus entende, é matar o egoísmo. Só, gente, que matar o egoísmo sob qualquer forma que se apresente. E às vezes a gente é enganado pela nossa própria percepção. Por quê? Veja, você fala assim, não, eu não sou egoísta, eu divido, eu entrego cestas lá no centro para serem distribuídas, eu faço isso, eu faço aquilo, mas às vezes você está lá no trânsito, né? E tem lá uma pessoa estacionando, aí você vai rápido e pega a vaga.
Você vai fazer um trabalho puxando o tapete do colega porque você quer aquilo para você. E às vezes o colega que estava aqui na frente, ou que ele tem mais competência, são nas pequenas coisas. Nós vimos no início dessa pandemia, né, o quanto que o egoísmo estava inicialmente colocado. Pessoas correndo no supermercado, comprando tudo, nem pensando que o outro também queria comprar algo para a providência de sua despensa. Então veja que é um egoísmo sobre qualquer forma e em qualquer situação, não é questão só material. A gente às vezes vê isso nas próprias casas espíritas, nos locais de religiões, que às vezes a pessoa, por egoísmo, ela quer se sobressair, ela quer massacrar o colega, né? Começa com uma maledicência das pessoas, é forma de egoísmo, porque quer para si às vezes a atenção e etc. E a terceira dica, amar o próximo como a si mesmo, né? Essa é a grande frase, né? Que quando foi perguntado a Jesus, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é tão importante quanto o primeiro, são palavras que estão no Evangelho, é amar ao próximo como a ti mesmo. E esse amar o próximo, na realidade, né, ele na parábola do bom samaritano, é aquele próximo mais próximo. Mas se eu amo esse próximo que está próximo e começo como exercício, amar meus da minha casa, olha que prova que nós estamos tendo agora, hein? Que oportunidade que Deus nos deu da gente amar mesmo lá, ó, nas quatro paredes da nossa casa, estarmos amando a criança que às vezes está inquieta porque não está tendo lugar para correr, amar nossos idosos que às vezes estão impacientes de ficar trancados, né, e cuidados. Então isso tudo, gente, olha o que acontece, é amar a humanidade. Mas olha o resto da frase, amar o próximo, a humanidade, começando pelo próximo mais próximo, né? Porque o que adianta você falar assim, olha, eu faço uma obra lá com os irmãos de rua e tem aquela paciência, conversa. Quando chega em casa, às vezes não tem a paciência de ouvir o seu próprio filho, de ouvir o seu cônjuge. Então, amar o próximo é realmente um exercício que começa em casa, né? Vamos pensar assim. Quais são os efeitos da lei de amor, né? O que retorna para nós, humanidade, a lei de amor? Primeiro, aperfeiçoamento moral da raça humana. Olha, gente, não adianta a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C somente melhorar. Nós precisamos melhorar a todos. Lembra que Jesus falou que nenhuma ovelha vai ficar para trás? Nenhum de nós vai ficar. Uns vão demorar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todo mundo vai chegar. E esse melhoramento da raça cabe a gente também. Cada vez que você dá um exemplo de caridade, de amor ao próximo, você também está ensinando o outro. Pensa se você educa seus filhos pelo exemplo de não ser egoísta, de dividir o que tem para quem tem fome. Então isso tudo você está fazendo a humanidade toda realmente se aperfeiçoar moralmente. Agora um ponto que às vezes a gente pode achar polêmico, né? Felicidade durante a vida terrestre. Pessoal, é possível ser feliz aqui na Terra? Sim, só que muitas vezes a gente olha para um lado inadequado. Muitas vezes colocam a felicidade num carro, felicidade no emprego, felicidade numa roupa, numa joia. E aí, por isso que dá o vazio total. Porque chega um momento que ele se esforçou, trabalhou, comprou aquela joia, já não tem mais objetivo de vida. A felicidade ali acaba. Usou ali um dia, tornou normal. A felicidade mesmo que advém desse efeito da lei de amor é quando você tem a oportunidade de você perceber que você amenizou o sofrimento do seu irmão. Ah, mas meu irmão veio para essa encarnação com a situação de, às vezes, andar paraplégico, né? Ser uma pessoa paraplégica. Então, qual é a sua parte de amenizar? Quantas vezes você pode ajudá-lo? Quantas vezes você pode olhar para ele e amenizar?
né? E ele se sentir um pouco melhor. Essa felicidade não é ele que recebe, é você que recebe, né? É você que, ao dar, você está dando a si mesmo. Olha que caridade maravilhosa. Vai e já vem para você. É uma lei divina, é uma lei perfeita, né? A terra, esse texto tirado do Evangelho, lá do capítulo 11, a terra, morada da provação e de exílio, então purificada por esse fogo sagrado. Qual que é o fogo sagrado? O amor, né? Verá praticar a caridade. O que seria então a caridade, né? É aquela situação em que você percebe o outro na sua necessidade e você o atende. Mas atende não no sentido de só o material, mas o material é importante, né? Não adianta pensar assim, olha, eu estou escutando aqui meu irmão e tal, mas ele está com fome, ele precisa também de um prato de comida. Então é ver toda a sua necessidade social, espiritual, né? Na sua necessidade biológica, que seria o alimento. Então veja, verá praticar a caridade, a humildade. O que é a humildade, né? É a gente dar conta de ver nossa limitação, mas a gente tem que esforçar, né? Porque senão a gente cai naquela. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar. Quando eu me aposentar, eu vou ter tempo de fazer um trabalho social. Quando, né? E aí a nossa limitação não é paralisação, não. A nossa limitação, ela existe, lógico, nós somos seres falíveis e tudo, mas a gente tem que fazer o esforço, porque se não se esforçar, se a gente deixar para depois, pode ser tarde. Você está gastando cada dia 24 horas e não está conseguindo fazer um pouco melhor, um dia melhor do que o dia de ontem, na sua formação moral, no seu desenvolvimento moral. Então, olha, veja, ter humildade para saber suas limitações, ter paciência. Essa é grave, né, gente? Porque muitas vezes você já está envolvido lá no trabalho, não tem paciência de ensinar, não tem paciência de entender. Olha, se a gente pensar numa criança quando está sendo educada, né? Você fala para a criança assim, não pode beber, não pode chupar picolé, não pode ter comida gelada, né? Então aí a criança, amanhã ela te pergunta de novo, eu queria um picolé. Ela ainda não compreendeu o que era aquilo. E é o que acontece com a gente. Muitas vezes a gente ainda não compreendeu, já leu o Evangelho e ainda não está no momento de compreender, assimilar e vivenciar. Porque não adianta ter o Evangelho só aqui na boca, né? Bonito, né? Palavras bonitas, ou só ler. Eu já li não sei quantas vezes. O que adianta ler se você não praticar? Agora, é fácil? Claro que não é. Mas ainda bem que o amor, né, de Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá muitas oportunidades. Mas a gente não tem que ficar gastando. Não pode falar assim, na próxima encarnação eu faço isso. Tem uns que falam quando aposentar, outros já falam na próxima encarnação. E se você tiver dificuldade na próxima encarnação, demorar demais, você perdeu uma maravilhosa oportunidade de fazer hoje, né, o que você poderia fazer. E ter paciência, porque cada um está num ritmo, né? Agora, ter paciência também não é negar o conhecimento a esse irmão. A gente tem que mostrar, mas também não pode ser violento, é com suavidade, né? Nosso Mestre Jesus sempre explicou para todos com suavidade, com amor, né? Com gentileza. E aí, às vezes o irmão vai rir de você hoje, mas você é bobo, está fazendo isso. Deixa rir, mas aí ele vai aos poucos amadurecendo, né? Às vezes vai demorar 1 ano, 2 anos, mas você está fazendo seu papel de também ajudá-lo, né? Para que ele também caminhe. Depois, o devotamento. O que é ter o devotamento? Você tem que ter, o devotar seria assim, cumprir algo que você acredita. Então, você é devotado àquilo. Então, por exemplo, você acredita na reencarnação? Você acredita que você precisa melhorar? Então, diante dessa linha de trabalho, o que você pode fazer? O que você fez hoje que você não deveria fazer mais? Né? Essa é a nossa tarefa para a melhoria do amor. E ser uma pessoa abnegada, né?
O abnegado é aquela pessoa que ela é altruísta, que ela vai, não é o contrário aí do egoísta, né? Ele vai querer ajudar as outras pessoas, ele vai não ficar trabalhando só com as migalhas que sobram da mesa dele, mas uma pessoa que se esforça, abnegada nessa tarefa de educar, né? de crescer moralmente. E tem que ter resignação. Nesse momento nós estamos vivendo, né, uma situação que precisa de muita resignação, porque Deus quer que nós pratiquemos a lei do amor, mas Ele é puro amor por nós. E quando às vezes a gente fala, meu Deus, por que estamos vivendo essa situação? Né? Por amor. Ele está nos amando tanto e nós devemos nos resignar para entender. Às vezes não entendemos ainda, né? Nossa dificuldade está tão grave que a gente não entende. E às vezes a gente acaba fazendo más palavras em relação ao que estamos vivendo e perdendo a oportunidade. Perdendo a oportunidade de estarmos crescendo moralmente com nossas famílias, perdendo a oportunidade de crescermos internamente, de estudarmos, né? Quantas horas você está gastando com WhatsApp de mensagens que denigrem pessoas, de mensagens que não elevam ninguém? E que tal você aproveitar esse tempo aí e, por exemplo, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler o Livro dos Espíritos? Ah, mas eu não tenho, agora não tem nem onde comprar, que a livraria está fechada, né? Não precisa. Entra na internet, está tudo lá em PDF, você pode ler. E ainda tem outra dica melhor ainda. Eles estão em audiobook, que você pode gravar, colocar lá para você ouvir e você estudar. Hoje, né, com essa tecnologia, ninguém pode mais dizer, não tenho acesso. Temos o acesso. E aí, pessoal, essa resignação é a gente aceitar o momento que estamos vivendo e tirarmos o melhor, né, que a gente possa fazer para o nosso crescimento moral, né, nosso crescimento espiritual. Temos sacrifício. Quando fala em sacrifício, a gente pensa muito em questões assim, grandiosas, né? Uma questão que às vezes a pessoa fala assim, nossa, tem que se sacrificar, tem que sofrer. Mas na realidade, gente, o que a gente precisa é o nosso sacrifício de não ficar lidando só com as migalhas. Dar as migalhas é muito pouco. Aliás, não dar é muito grave. Mas dar somente as migalhas é muito pouco. Nós temos que ir além. O que nós podemos fazer o quilômetro a mais nesse dia, né? Olha, e temos nesse momento, além do problema biológico que estamos vivendo, muitos irmãos estão vivendo os problemas psicológicos. E aí não é que é o ideal, vamos chamar os psicólogos, mas você, às vezes o seu irmão está precisando de um telefonema, não aquelas mensagens frias, um telefonema para dizer, irmão, tenha fé, tenha esperança, nenhuma folha cai sem a anuência de Deus. Então vamos seguindo, vamos melhorando, e aí a gente está fazendo aí uma caridade, conversando coisas positivas, né? Então isso aí, fala assim, isso é um sacrifício? Tem gente que já está nesse quanto de sacrifício aí. Por quê? Porque ele está só se esvaziando, ficando cada vez mais solitário no mundo das mensagens. E aí às vezes está perdendo o contato. Nesse momento nosso contato é virtual, mas tem que existir o contato, né? E tudo isso são filhas do amor. Olha que maravilha, gente, porque o amor é sublime mesmo e é o maior dos sentimentos. E aí, pessoal, amar, né? O amor que Deus quer que nós vivamos e desenvolvamos no nosso interior, porque a centelha Ele já colocou no nosso coração na época de nossa criação. Mas como é que a gente vai realmente viver no sentido profundo, né? Então tem as dicas aí, ó, amar ao próximo como a si mesmo. Vocês viram que tudo gira nisso aí. Porque isso aí, gente, se nós tivéssemos uma sociedade que vivesse isso aí, não precisava de leis do direito, não precisava de cadeias, não precisava de juízes, né? Porque ninguém ia fazer mal ao outro, né? Porque vai amar o outro como a si mesmo. Mas aí às vezes vem a indagação. Mas e aí? E se ele é uma pessoa que, para ele,
se droga, cada dia uma gotinha aí de suicídio através dos vícios, né? Aí ele nem está se amando. Como é que ele vai amar o outro nessa perspectiva? Na realidade, ele fala assim, ó, amar ao próximo como a si mesmo. Precisamos nos amar, precisamos nos perdoar, precisamos entender que nós estamos numa caminhada, que a gente precisa melhorar, né? E aí sim, vamos amar esse próximo. Porque senão a gente está jogando lama na gente mesmo e vai jogar nos outros, né? Não é nesse sentido. Fazer aos outros o que se quer para si mesmo. Então não tem como você praticar a lei do amor sem as ações. Eu amo meus irmãos. Aí o irmão pede um alimento lá na porta da sua casa, nesse período que muita gente está passando fome, aí fala assim, não vou abrir não, porque pode pegar um vírus. Mas e se você fizesse uma sacolinha e entregasse assim bem distante dele, com a sua máscara, com seus cuidados e matasse a fome do seu irmão? Então veja, se você tivesse com fome, você não gostaria de receber um prato de comida? Essa é a lei, fazer aos outros o que quer que façam para você. Às vezes é difícil, né, para muita gente saber o que é o passar fome, porque o problema dele hoje é saber se vai comer o cardápio A ou o cardápio B. Mas nós temos irmãos que nem tem cardápio, essa é a situação. E muitas vezes a gente está negando, né? E às vezes com desculpas, né? Não vou fazer por causa disso, vou fazer por causa disso. Procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores. Olha que maravilha essa frase lá do Evangelho. Todas as dores que atormentam os irmãos, para abrandá-los. Gente, todos nós estamos aqui porque nós estamos precisando melhorar, né? Exceto uns pouquíssimos que vieram em missões para nos ajudar a melhorar, né? Que é uma quantidade tão pequena, a gente pode até dizer, estamos aqui porque precisamos, né, fazer a nossa melhora para o caminho da luz. Se não tivéssemos, a gente não estaria aqui nesse espaço chamado Terra. Então o que acontece? Alguém pode arrumar uma desculpa, falar, aquele irmão ali, ele veio numa situação muito pobre, porque em outra encarnação ele pode ter feito isso, pode ter feito aquilo, pode ter feito outro. Ele realmente está ali vivendo uma situação delicada. No entanto, você pode abrandar. Não é que você vai resolver. Mas se eu tirar aquele problema, ele não vai cumprir a tarefa dele. Não, gente, não é nesse sentido. Você vai abrandá-lo, você vai ajudá-lo. Inclusive, ele já pode ter passado pelaquela situação e ele está precisando do seu socorro, da sua ajuda para poder melhorar. E às vezes não vai precisar de passar fome mais. Vai trabalhar, vai conseguir pelo seu esforço e vai cumprir a tarefa dele, normalmente. Agora, eu não posso ser omissa, né, pelo fato de achar que o outro eu estou tirando a prova dele. Não, de jeito nenhum. E temos que olhar, já comentamos isso, a grande família humana como a sua própria família. Nossa, quando chegarmos aqui, hein? Mas olha como é que nós às vezes somos tão incoerentes. A gente fala, meu irmão, mas é meu irmão, mas você fica lá. Não quero nada com você, eu não vou te ajudar, né? Porque é um irmão só da boca para fora. Mas nós somos irmãos, né, em Deus. E sendo irmãos, nós somos uma família. Mas ainda não conseguimos chegar nesse patamar, né? Bom, e aí, para o capítulo 12, ainda do Evangelho, eu trouxe essa parte, amai vossos inimigos, porque tem a ver com a lei do amor. Essa é uma parte bem delicada, né? Porque, como eu falei, amar os amáveis é muito fácil, muito tranquilo. Agora, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Olha isso, fazer o bem ao que vos odeiam. Muitas vezes a gente só está esperando a oportunidade para dar uma cacetada nele também, puxar o tapete dele, né? Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Isso aí, veja bem, eu coloquei aqui o capítulo 23, aqui na realidade nem é o 23, é o 28, faltou um 5 ali no meio. É o capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Isso aqui, gente, está lá no livro
do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que acontece. Aqui tem uma coletânea de preces que, lembrar, nesse momento, ele não foi adequado comigo, né? Ele agiu como uma pessoa de que não fosse meu amigo. Então, fazei, né, nesse momento, uma prece rapidinho. Oh Deus, ajude esse irmão a dirigir um pouco melhor, ajude esse irmão a ter mais calma, né? Porque imagine se você começa a xingá-lo, o que vai ser a vibração? Né? Aí você se igualou a ele, você está fazendo mal para ele. Então veja, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar nada de volta. Deus não faz negociata com a gente, né? Você tem que desenvolver o amor por você, pela sua vivência profunda da palavra amor. Não porque eu vou assim, eu vou dar umas cestas básicas ali e pronto, estou resolvido o meu problema. Aliás, gente, tem muitas pessoas, né, que na Terra doaram muitos itens, mas que ao ir para o plano espiritual, né, eles se depararam com uma situação muito delicada, porque eles pensavam que estava lá, já vou conversar com Jesus direto, né? E na realidade se encontrou às vezes numa situação delicada, né, precisando de muita ajuda, e aí ele não compreende. Por que ele não compreende? Porque ele não compreendeu aqui, né? Ele não compreendeu aqui porque ele considerou que só dá o material, e às vezes é dar o material e ficar reclamando. Já foi falado em outras palestras aqui uma situação muito importante, né? Que muitas vezes você faz a doação, aí a pessoa vai e pede de novo, aí você doa, aí pede de novo, daí um pouco você fala assim, nossa, mas essa pessoa só vive pedindo, por que não vai trabalhar? Por que não vai? E muitas vezes, gente, nesse julgamento que a gente faz, a gente comete uma injustiça, né? Por exemplo, os irmãos de rua, eles sofrem muito preconceito, que acham que todos são bandidos, que todos são preguiçosos, vagabundos, né? Então, na realidade, gente, esses irmãos, seria assim, fazendo uma analogia, uma pessoa quebra as duas pernas, aí você vai e fala, fulano anda, né, sem uma muleta, sem uma cadeira de rodas, vai andar com as próprias pernas, você não tem perna? É a mesma situação, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar que aquele irmão não está podendo, não dá conta, ele não dá conta. Tem alguns momentos que ele está numa situação que ele fala, eu quero sair dessa vida, eu quero mudar, mas aí ele ainda não dá conta, né? E aí nós vamos deixar de ajudar, nós vamos deixar de matar a fome dele por isso? Jamais, porque nós é que estaremos nos comprometendo nesse julgamento que a gente está fazendo do irmão. Por isso que nós temos que fazer o bem sem esperar. O melhor do bem é aquele que você não vai ter possibilidade depois de cobrar um favor do fulano, porque você fez para ele, agora é a sua vez de me retribuir o que eu fiz, né? E quando você está ajudando um irmão ali naquela situação difícil, né? Aí você não vai esperar nada dele de volta, que não é troca. A gente nem troca com Deus e nem troca com o irmão. A gente tem que fazer porque precisa ser feito. Lembra, né? Nós temos que melhorar toda a raça humana. E aí, amados inimigos, eu coloquei até em vermelho porque eu quero fazer um foco especial aqui, né? Amados inimigos é a sublime aplicação da caridade, né? Que é não ter ódio, nem rancor e nem desejo de vingança, né? Imagina, você está num lugar, a pessoa lá te cortou no trânsito, tomara que você ache algo ruim aí na frente, bata esse carro. Olha que horror, desejo de vingança, vibração péssima, né? Então jamais podemos fazer isso. E esse amar os inimigos, você vai pensar assim, nossa, mas aí Jesus, né, pegou forte, querendo que a gente ame. Mas aí vem a explicação. Essa explicação nós vamos ver aí nas questões, agora já passando para o Evangelho segundo, para o Livro dos Espíritos, né? A questão 886 pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia? Lembra que eu comentei com vocês que a expressão lei de amor estava sempre junto e caridade, né?
É uma frase muito pequena, mas grandiosa, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Gente, o que é ter benevolência? É ser bondoso, é você perceber que você pode fazer algo de bom para o outro, né? Você não agir com maldade, você não agir com a questão de fazer maledicência para os colegas, tirar às vezes a oportunidade de alguém, né? Isso é ser benevolente, ser bondoso com o outro. Isso faz parte também da caridade. Indulgência para as imperfeições alheias. Por que o outro tem imperfeição? Por que eu tenho imperfeição? Porque estamos aqui para melhorarmos. E aí, quando eu não tenho a indulgência, né? Quer dizer, eu não respeito o outro no seu processo, eu estou faltando com a caridade. Porque às vezes a gente fala assim, gente, como é que essa pessoa fez isso? Porque ela ainda não evoluiu, né? Mas ela já estudou, olha, ela está lá dentro da igreja, mas ainda a mensagem não virou ação. Ela às vezes ainda está lá no mundo das ideias, ainda não está no mundo já da ação. E depois, perdão às ofensas. E aí a gente vai verificar que essas pessoas muito melindrosas, tudo se ofende, tudo tem problema, é uma pessoa que tem uma dificuldade de fazer a caridade. Deixa as pessoas falarem. Se falar e te magoou e pegou com você, é porque você ainda não tem essa questão resolvida. É você que precisa resolver. Não ele, deixa, né? Ele que está fazendo, então você perdoar. Mas aí alguém fala assim, mas como que a gente vai fazer isso? Aí está lá, amar o próximo é fazer todo o bem que pudermos e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido, amai-vos uns aos outros. Vocês viram, gente, essa expressão, ela está direta em todas as análises do capítulo da lei de amor. E a questão 887, Jesus também disse, agora é que é a explicação dos inimigos, amai inclusive os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos. Isso é Allan Kardec questionando os espíritos. Olha, mas como que eu vou conseguir amar os inimigos? Se existe às vezes uma contenda já espiritual, de um espírito com o outro, né? Que não seria uma tendência contrária à nossa constituição de ser, né? De espírito? Aí os espíritos respondem muito bem, né? Sem dúvida. Não se pode ter pelo inimigo um amor terno e apaixonado. Então o que ele está dizendo? Não está exigindo de você que você pegue esse inimigo e vá abraçar, né? Agora não está nem podendo abraçar, que vá desenvolver um amor terno por ele. Quem sabe, às vezes ele pode chegar lá, mas não é isso que Jesus está pedindo para a gente. Ele está pedindo, né? Não é isso que a frase de Jesus quer dizer. Amar os inimigos é perdoá-los. Olha aí, primeiro, perdão às ofensas. É retribuir o mal com o bem. Então, ele fez lá a cortada, você não vai desejar o mal, ou vai lá correr para cortar na frente dele, né? Ele fez algo errado com você, você não vai pagar com a mesma moeda. Isso aí é aquela história, não leve o desaforo para casa. Gente, isso é uma coisa horrível essa expressão, porque significa a expressão da vingança. Eu vou resolver isso, né? Sofrer violência, vou jogar violência. Então é isso que Jesus está pedindo para a gente, pagar o mal com o bem. Coloquei até em destaque. E com isso, tornamos-nos superiores aos inimigos. Não superior naquela soberba de ser melhor, de não se igualar a ele na sua dificuldade, né? Então, com a vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Porque, veja, ele teve uma motivação lá, cometeu alguma coisa contra você, e aí, primeiro, você não se milindre com isso, primeiro ponto, né? Então, não se ofenda. Mas se você se ofendeu, vamos perdoar, vamos ser benevolentes com esse irmão. E aí a contenda resolveu. Se ele continuar querendo fazer o mal, você continua fazendo o bem,
até que ou ele desconfia e ele vai pensar o porquê, ou ele vai levar essa conta para ser resolvida em outro momento, né? E aí, pessoal, eu tirei do Evangelho, onde tinha as expressões lá de a lei de amor, eu tirei para a gente fazer umas reflexões. Esse é do Evangelho. Estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, devem fazer inumeráveis esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos. Já comentamos isso. Nós temos que abrandar a dor do nosso irmão, né? Segundo a lei de amor e de caridade. Então é isso que a lei quer. Quer que você olhe para o irmão para abrandar o sofrimento dele, né? E fazer o maior esforço que você conseguir. E todos nós estamos nessa tarefa. Ninguém está dispensado dela. A segunda reflexão é que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor, né? E de caridade, que deve regular as relações humanas. O que deve regular as relações humanas? A lei de amor e caridade. E aí, quando você usa palavras ofensivas, você está indo contra. Ah, mas eu não falo para a pessoa, eu só penso. Também está contra. Não é somente você não falar. Apesar de que quem já dá conta de refrear já deu um passinho, né? Já está segurando suas paixões, sua violência interna, mas você tem que trabalhar para ir mais adiante. É você nem se ofender e não vai fazer palavras ofensivas ao irmão. Isso é viver a lei de amor e caridade, né? Outro pensamento, né? Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, olha lá, olha aquilo que eu comentei, não usava mais de nenhuma lei do jurídico, né? Não haverá mais egoísmo, né? O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte ou violento. Gente, é o que acontece, né? Aquela pessoa que é mais humilde, que ela é pacífica, que ela não vai para a briga, às vezes os outros se aproveitam, né? Vão espezinhá-lo. E aí é aquela situação que eu comentei. A lei de amor, amai Deus sobre todas as coisas, e o irmão como a si mesmo, resolveria tudo isso. Não teríamos egoísmo, não teríamos pessoas sendo violentadas, não teríamos essa vibração negativa que muitas vezes a gente vê dentro das casas, né? Imagine o que deve estar acontecendo em algumas casas que os irmãos não estejam praticando a lei do amor, né? Deve estar um clima terrível, uma situação complicada. Então a gente deve fazer muitas preces nesse momento pelos irmãos, para serem, né, intuídos a viver a lei de amor. E o único caminho aberto para encontrar a graça diante dele, né, dele, Deus, é a prática sincera da lei de amor e de caridade. Olha, gente, essa expressão não fui eu que coloquei, né, lá do Evangelho. Sincera, prática sincera, né? Não adianta só fazer, né, como tem aquela parábola que as pessoas faziam ali as doações para as pessoas verem, ou seja, a caridade do Facebook agora, né? Antigamente via dentro da igreja, agora via dentro do Facebook, do Instagram. Não é isso, né? Nós precisamos vivenciar a lei, né, na profundo, como foi colocado aqui. E aí, pessoal, duas sugestões de leitura, já comentei, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Esses são os dois livros que têm as respostas que precisamos para a nossa mudança, né? Ele tem a resposta, mas a prática é sua, né? Ele está lá escrito, você que tem que praticar. E aí, gostaria que todos nós, nesse momento, né, fizéssemos uma prece especial. Mas ele é uma prece para o amor, para que nós vivamos a lei de amor, né? Que hoje a gente pense, né, quando nós formos ao nosso horário de dormir, que cada um pense: o que foi que eu fiz hoje que eu não vivi a lei de amor? E também positivo, o que foi que eu fiz que eu vivi a lei de amor, conforme o que Jesus trouxe na mensagem do Evangelho para nós. Então, por favor, né, vamos aquietar os nossos corações e lembrar que nosso Deus tão maravilhoso, que nos dá tantas oportunidades com a questão da reencarnação,
mas que nós possamos aproveitar cada minuto dessa reencarnação para vivermos a lei de amor. E a lei de amor, ela tem que ser vivida com as pessoas que estão nas nossas casas nesse momento, pelos irmãos que ainda não compreenderam a gravidade da situação, pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, os profissionais de saúde, os profissionais que estão dando suporte para que a nossa vida vá correndo com dignidade. E que nós possamos amar, fazendo prece para as pessoas que às vezes não são tão boas com a gente, que nós possamos amar com aquele irmão, com aquele parente, com aquele esposo, esposa, filho, que às vezes não usou aquela palavra adequadamente, né? Vimos aqui que as palavras são fontes às vezes de não vivência do amor, que nós possamos cuidar da nossa língua, cuidar do nosso pensamento, para que a gente viva a lei de amor e de caridade. Que todos nós possamos lembrar dos nossos irmãos, né, que estão nas ruas, precisando de alimento, nossos irmãos que estão nas casas, precisando de uma palavra, e que nós possamos ser esse veículo de amor, né, que a gente possa expressar nas ações essa lei que nosso Pai deixou, e Jesus veio nos lembrar como que devemos praticá-la. Que o Senhor possa estar conosco toda essa semana, nos ajudando, nos dando sabedoria, nos dando o ouvido de ouvir a intuição que os bons espíritos trazem para nós, para fazer as boas escolhas para a vivência da lei de amor. E que assim seja por toda a nossa eternidade, né? Porque somos espíritos eternos e estamos nessa caminhada, e que só pela lei de amor a gente vai realmente conseguir dar um passo. Que assim seja. Muito obrigada pela paciência de nos ouvir, né? E que o Senhor Deus, nosso Mestre Jesus, possa nos acompanhar sempre. Que assim seja.